Começou com os meus pais, com certeza. Minha mãe comprou uma enciclopédia chamada English at Home para estudar inglês sozinho. E eu comecei quando eu era muito pequeno e eu gostava muito de ouvir música também em inglês. Então, aos 7 anos eu criei uma língua que eu falava comigo mesmo até. Depois eu tive a oportunidade, os meus pais me deram a oportunidade de estudar inglês e entrei para o curso de inglês e comecei realmente a estudar. E também sempre busquei não só apenas estudar o inglês, mas também fazer exames internacionais, por exemplo, da Cambridge. Então eram alvos que eu tinha para alcançar. Acho que a palavra mais simples para responder esta pergunta é realmente o fato de que saber uma língua, especialmente o inglês, abre realmente muitas portas. São estratégias. Eu usei muitas estratégias, por exemplo, para poder entender o inglês, porque uma das coisas difíceis é ouvir uma música ou ouvir um filme e tentar realmente entender o que as pessoas estão falando. Então eu usava estratégias, eu ficava escutando, voltava realmente o vídeo várias vezes e tentava procurar entender o que eles estavam realmente falando. Então eu passava muito tempo tentando fazer isso. E como eu gosto ainda de música, eu sempre procurava pegar as letras das músicas e tentar cantar junto. Assim eu conseguia melhorar a minha pronúncia, além disso aprender inglês. Então eram estratégias que eu tentava utilizar. Outra estratégia era a estratégia de leitura, por exemplo, ler textos. Como poder ler um texto, muitas vezes sem saber todas as palavras que estão ali. E todas essas estratégias, não só de leitura, mas também como estratégias de audição e estratégias de falar também, eu aprendi tudo aqui no Belos. Aprender estratégias como de leitura e tudo mais é tão importante que eu consegui aprender o norueguês em 4 meses, porque eu sabia todas as estratégias que eram necessárias para aprender o idioma. Hoje eu falo 5 idiomas e todos eles eu aprendi realmente usando essas estratégias que eu havia mencionado. Eu sou climatologista. Na realidade, quando eu fui para o exterior, eu fui para a Noruega. Realmente terminei meus estudos lá e fiz um mestrado também em climatologia e geofísica na Universidade de Bergen, na Noruega. E depois de lá eu fui convidado para fazer um doutorado nos Estados Unidos, onde eu fui para a Universidade do Alasca, em Fairbanks, e fiz o meu doutorado em ciência da atmosfera. Então hoje eu sou um cientista e depois que eu terminei meu doutorado eu fui fazer um pós-doutorado novamente na Noruega. E hoje eu trabalho realmente como chefe do grupo de pesquisa de modelagem climática. Então fazemos projeções do clima para o futuro, não só para a Europa, mas também para várias partes da região tropical, por exemplo a Ásia e muitas outras partes do mundo também. A bagagem cultural é realmente uma das coisas mais importantes para mim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender sobre culturas novas. Hoje eu tenho a oportunidade de viajar, como temos projetos em várias partes do mundo, então eu estou constantemente viajando para outros continentes, outros países, realmente, e aprendo coisas novas. Por exemplo, este ano eu fui 2 vezes para a Índia, onde eu tive a oportunidade de conhecer não só apenas os costumes, a comida, aprender também como as pessoas vivem lá. E isso com certeza abre muito os nossos horizontes, a gente passa a valorizar muito mais a nossa vida, a gente passa a valorizar mais também as pessoas em si e todo o nosso conhecimento que a gente tem. Quando eu era criança, eu olhava o Diário Popular aqui em Pelotas e sempre achava interessante que tinha uma coluna social onde mostravam pessoas viajando em várias partes do mundo. Quando eu era pequena, eu pensava, isso é um sonho realmente, quem dera eu pudesse um dia fazer isso. Esse sonho se tornou realidade. Só esse ano, realmente, como mencionei, eu fui 2 vezes para a Índia, fui também para Londres, fui recentemente para Nova York, Barcelona e também fui ao Japão ano passado, que foi uma das melhores experiências que eu já tive. Fui para a Austrália, visitar uma universidade na Austrália também, tive essa oportunidade. Hoje eu conheço todos os continentes, menos o continente africano, que ainda não tive a oportunidade de visitar, mas um dia, com certeza, poderei visitar. E tudo isso realmente só é possível porque eu falo inglês.
e que abre realmente muitas portas no nosso dia a dia. Poder se comunicar no aeroporto, poder também ir em conferências. Estou sempre indo em diversas conferências em várias partes do mundo, fazendo apresentações em inglês. Mas eu acho que uma coisa importante a mencionar é que não basta apenas falar inglês. É preciso saber falar bom inglês de boa qualidade. Isso é uma coisa que quando eu comecei meu mestrado, é algo que chamou a atenção dos meus colegas. Quando eu cheguei no mestrado, realmente, e falei em inglês, e depois da primeira aula que eu tive lá, alguns colegas meus me disseram: tu fala inglês muito bem. Então é algo que eles não esperavam realmente de um brasileiro. Então por isso que é importante saber falar inglês de boa qualidade. Depois de viajar tanto pelo mundo e, além disso, estudar em universidades internacionais, eu percebo que o Bells, hoje, é realmente uma das melhores escolas de inglês do país. Aqui eu aprendi muito. O meu dia a dia era realmente constante do estudo. Nós tínhamos tema, escrever redações e também falar, fazer apresentações, assistir vídeos, entender o que as pessoas estavam falando e realmente se comunicar. Aprendi muito aqui a me comunicar em inglês e me expressar também de forma natural. Então, a minha transição realmente, depois que eu saí daqui e fui para o exterior para estudar, a transição foi muito simples na realidade, porque eu já estava acostumado com esse ambiente de estudo e também já estava acostumado com a língua de uma forma tal que era natural para mim já falar o inglês. Eu trabalhei dando aula aqui no Bells, trabalhei por 5 anos como professor e foi uma das melhores experiências que eu tive, pois eu tinha contato com muitas pessoas, que é algo que eu realmente gosto, poder conversar com as pessoas. E pude ensinar muitos também essas estratégias, as estratégias de leitura, as estratégias de, por exemplo, assistir um vídeo, as estratégias também de comunicação em inglês. E muitos desses meus alunos depois até foram estudar letras para se tornarem também professores de língua inglesa, ou muitos também são hoje bem-sucedidos em suas carreiras também. Estudar no exterior é uma das experiências melhores que se pode ter realmente. É algo que desde pequeno eu tinha esse sonho de poder fazer isso. Só que a gente percebe uma outra coisa, que estudar no exterior realmente o ritmo é muito, muito pesado, de ter que estudar muitas horas durante o dia realmente. Eu me lembro que no meu mestrado eu estudava 8 horas por dia, fazendo tema, estudando. A mesma coisa nos Estados Unidos, passavam horas estudando para fazer as provas, as apresentações. E é importante nos acostumarmos a esse ritmo. E acho que aprendi muito também aqui com um ritmo de estudo contínuo que é tão importante e que abre realmente tantas portas, porque é dessa forma que a gente pode ser realmente bem-sucedido, se estudarmos, nos esforçarmos e realmente termos um alvo. Acho que o importante é ter um alvo e tentar buscar esse alvo, e isso realmente ajuda muito. Do que se não temos um alvo, um objetivo, aquilo que a gente quer buscar, fica muito mais complicado o caminho até chegar realmente lá. Então, se você colocar, por exemplo, como um alvo, eu quero falar um inglês de boa qualidade, por exemplo, você vai atingir. E daí usar aquelas estratégias, assistir TV em inglês, tentar entender realmente, ouvir música. E mais importante, não ter medo de falar com as pessoas em inglês. Isso é uma coisa que realmente para mim era muito importante, tentar falar inglês. Mesmo, eu me lembro quando eu comecei a estudar inglês eu não sabia muito, mas eu tentava realmente conversar com as pessoas em inglês, ou quando vinham estrangeiros ao Brasil eu tinha a oportunidade de conversar com eles, de tentar, mesmo sabendo que às vezes eu estava cometendo talvez algum erro em inglês, ou eu não sabia uma palavra, mas eu usava algumas estratégias para tentar me comunicar, né? Então acho que é muito importante esse uso das estratégias, aos poucos, até a pessoa se tornar realmente um aprendiz de inglês ao nível avançado, mas é importante que essas estratégias sejam utilizadas desde o início. Hoje em dia, com a internet, falar com as pessoas fica muito mais fácil, realmente, né? Antigamente ficava muito mais difícil encontrar, às vezes, estrangeiros que
por exemplo, viessem ao Brasil ou até mesmo ficava muito mais difícil. Até vídeos, me lembro que na época nós usávamos as fitas de VHS, então gravávamos às vezes algumas coisas da televisão, aí tínhamos que voltar na fita, era tão complicado. Hoje é tão fácil com a internet, realmente poder ir no YouTube, por exemplo, e assistir a um vídeo em inglês e voltar. Então, acho que hoje as oportunidades de aprender são muitas. As pessoas podem usar até mesmo Skype ou outros programas e falar diretamente com alguém nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde quer que seja no mundo, realmente em tempo real, o que antigamente isso não existia. Então, aprender antigamente, sem essas tecnologias, era possível. Hoje, com as tecnologias, então, fica muito mais fácil. Algo que eu acho interessante, que eu tive a oportunidade também aqui na cidade de Pelotas, é ter muitos colegas e também amigos que muitas vezes viajavam ao exterior. Muitos, por exemplo, médicos aqui da cidade que eu conhecia, que viajavam com suas famílias e voltavam com as fotos e contavam sobre as experiências deles. E para mim aquilo era tão motivador, é algo que realmente eu sempre ficava, realmente eu quero um dia poder ir para a Inglaterra ou poder ir para os Estados Unidos. E então eu tinha isso como realmente um alvo, e falando sobre esse alvo que eu falei anteriormente, acho que é realmente importante ter esse alvo realmente na nossa cabeça e procurar atingir tais alvos e tais objetivos. Me lembro também de visitar às vezes Porto Alegre, que tem também muitas oportunidades de se aprender inglês. Me lembro que tinha em Porto Alegre um café onde as pessoas falavam só inglês. Então era tão interessante poder ir para Porto Alegre, poder ir lá realmente praticar o inglês no nosso dia a dia. O que eu vejo às vezes aqui é que muitas pessoas ficam com um pouco de receio ou medo, com vergonha de falar inglês ou de falar a pronúncia correta. Vamos supor, às vezes dizem, eu vou no supermercado Big, né? Ficam com vergonha de dizer, eu vou no supermercado Big. Então ficam com essa vergonha da pronúncia correta. Não, a gente não pode ficar com vergonha, tem que realmente falar da forma como você sabe que é realmente melhor. A vergonha é que pode sim limitar o seu aprendizado do idioma inglês ou de qualquer outro idioma. Isso é uma coisa que eu aprendi realmente, da pessoa ter coragem de dizer, de conversar com alguém. Se tiver um estrangeiro pedindo informações, vá ali e ajude, por exemplo, e tente informá-lo, prover informações para ele. Se tiver alguma pessoa, por exemplo, até mesmo na internet, manda um e-mail em inglês, ou no seu trabalho, ou até mesmo na sua escola, aproveite essas oportunidades, escreva em inglês, fale com o seu professor na sua escola, tente dizer hello, how are you, por exemplo, na sua sala de aula. São essas coisas pequenas que com o tempo ajudam a perder o medo de falar um outro idioma. E com certeza depois de aprender a falar inglês dessa forma, você vai aprender qualquer outro idioma também de uma forma muito mais fácil. De termos um objetivo realmente, se tivermos esse objetivo na nossa cabeça, é algo que a gente vai lutar para poder atingir tais objetivos. Mas se não tiver o objetivo ou realmente aquele alvo, mais à frente fica muito complicado atingi-los realmente. Na Noruega eu estava procurando um emprego de verão, que é algo que realmente todo mundo, quando está estudando, gosta de ter um trabalho de verão. E eu fiz uma entrevista no museu, um museu até muito conhecido, que é o Museu do Edvard Grieg. Quem conhece música clássica, com certeza sabe quem Grieg é. E eu fiz uma entrevista lá, e o interessante é que eu tinha acabado de chegar na Noruega, e a pessoa, o gerente do museu me disse assim, olha, a gente está procurando alguém que fale realmente várias línguas, como você fala, né? Até então eu falava 4 línguas, mas tem que falar norueguês. Aí eu disse para ele, se eu conseguir esse trabalho, eu lhe prometo que quando chegar o verão, eu vou estar falando norueguês. Foi o que eu fiz, em 4 meses eu estava falando norueguês fluentemente, comecei meu trabalho no verão lá, guiando em 5 línguas, inclusive encontrei muitos brasileiros visitando a Noruega, onde tive a oportunidade de guiá-los, e isso foi uma experiência assim, fantástica. Trabalhei outros anos depois lá, mas o mais interessante é que até hoje eles são meus amigos e às vezes lá em Bergen eu tenho a oportunidade de passar no museu, conversar com eles. Conheci muitos pianistas também, famosos no mundo inteiro, e tive a oportunidade de introduzir esses pianistas nos concertos deles também, né, em várias línguas, para os turistas que estavam chegando lá. Então foi uma oportunidade que eu procurei para praticar as minhas diferentes línguas, mas também
se comunicar com outras pessoas, e algo que para mim foi muito produtivo, realmente.